Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos hoje na série de comentários da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2019. O tema é o tema de batalha espiritual. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como título Quem domina a sua mente? Lição de 10 de fevereiro de 2019. Temos aí os hinos sugeridos da harpa cristã, 185, 187, 599. E leiamos o texto áureo. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verdade prática. Os substantivos mente, sentimento, entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. A nossa leitura bíblica em classe, ela está localizada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 4 ao 9, que passamos a ler. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com orações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. Irmãos, hoje a nossa lição ela é uma lição de caráter muito didático, porque ela vem trazer um ensinamento dentro do conceito de batalha espiritual, aonde a definição seria nós estamos em constante batalha espiritual e a nossa mente ela é a todo tempo disputada pelo bem e pelo mal. E esse tipo de coisa é uma coisa que Deus não intervém, que é chamado de livre-arbítrio. Ele deixa o homem decidir, deixa o homem escolher, ele deixa o homem plantar o que ele acha bom, o que ele acha justo. Mas a colheita também é certa daquilo que nós plantamos. Então há uma constante disputa de quem possa preencher esse espaço da nossa mente e do nosso coração. O nosso texto áureo, ele diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está tratando a igreja de Filipos e está expondo Jesus como um homem humilde, como um homem simples, e está pedindo que os irmãos de Filipenses também sejam simples e humildes. A leitura em classe, ele abre falando, olha, regozijai-vos, que significa se alegre no Senhor, é uma saudação grega, né? é uma fala grega, mas ele está usando a igreja, e ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo de novo, alegrai-vos, que a vossa equidade, que significa a moderação, que a vossa moderação seja notória, ou seja, do conhecimento de todos, porque perto está o Senhor, o arrebatamento da igreja. E ele vai falando sobre oração, sobre súplica, ele vai falando que Deus é que tem a paz e só Deus que pode dar a paz ao homem, ao coração do homem. E ele vai encerrar falando que a paz de Deus vai estar convosco. Nós vamos abordar alguns assuntos aqui acerca do domínio da mente, porque quando a gente fala de mente, é muito amplo, é muito vasto. E nós vamos ler aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento o que basicamente trata esse assunto.
Antes de mais tudo, é necessário nós termos uma ideia de que existe sempre uma batalha interna da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Paulo vai tratar essa batalha interna no livro de Gálatas, quando ele fala de obras da carne e frutos do espírito. Da mesma maneira, quem domina a mente, em geral, domina o corpo. Se Deus domina a mente, Deus domina o corpo. Se o diabo domina a mente, o diabo domina o corpo, as ações. Porque nós vamos ver no segundo tópico da lição as definições de mente. Mas para introduzirmos esse assunto é necessário estarmos falando disso. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a epístola aos Filipenses. Você pode observar que o texto ele vem trazendo informação nos subtópicos 1, 2 e 3, onde vai falar sobre o ensino, o relacionamento e a doutrina. Basicamente, Filipos era uma colônia romana, uma espécie de mini-Roma, em cultura, em moeda, em língua. Por ser um território conquistado e tinha esse nome em homenagem ao pai de seu conquistador, ela era uma cidade povoada por muitos soldados romanos, o que infere a ideia de que o fato de, em Atos capítulo 16, ter a expressão nós somos cidadãos romanos, tem a ver com uma população judaica muito pequena na cidade de Filipos. Certamente a população maior que era residente naquela cidade era uma população romana, talvez soldados que vieram de Roma para batalhar, ali se instalaram, porque fora descoberta uma mina na cidade de Filipos e dentro disso ela se tornou uma cidade muito sitiada, uma cidade muito procurada, uma cidade muito habitada. E dentro disso também era uma rota muito usada da Ásia para a Europa e vice-versa. Existia um caminho por ali. E dentro desse raciocínio, existia muitas pessoas nessa cidade. Talvez não fossem muitos judeus, mas é certo que existiam muitos moradores nessa cidade. E ela era uma colônia romana. Ela foi uma colônia romana, uma espécie de mini-Roma, né? Uma miniatura de Roma, porque identificava a cultura. E é interessante dizer aqui que a província de Roma, onde está localizada essa colônia, é a Macedônia. Mas essa cidade ela fica mais famosa do que a própria província. Ou seja, Filipos ela é mais famosa do que a própria província da Macedônia, pelo fato dela ter uma certa independência no tocante aos costumes romanos. Então fica aqui registrado, né? Paulo vai conhecer essa cidade aí na sua segunda viagem missionária, está com ele Silas o profeta, Timóteo. Ali ele funda a primeira igreja através de Lídia, aquela asiática, está registrado lá em Atos capítulo 16. Né? Lídia, que era comerciante de púrpura, púrpura que era uma substância extraída de molusco, muito rara e muito valiosa, porque era usada para tingir roupas de senadores e imperadores, e ela era uma comerciante. E a igreja nasce ali na casa dela porque ela, ouvindo a palavra de Deus através de Paulo na beira do rio, ela abre as portas da tua casa para uma reunião de oração. Nós vemos que há um questionamento. Antes de a gente falar do questionamento, é importante dizer que o relacionamento de Paulo com os filipenses era um relacionamento muito bom. E Paulo escreve para poder orientar a eles a ser humilde, a se alegrar, a aguardar a vinda do Senhor. Diferente de outras epístolas, não é uma epístola doutrinária, uma epístola onde Paulo está chamando a atenção dos seus filhos na fé. Então fica
Que fique bem registrado isso. Agora, existe alguma divergência quanto à sinagoga. Paulo, ele era muito estrategista. Quando ele chegava numa cidade, ele procurava logo uma sinagoga, porque ali ele ia ouvir a palavra do Senhor e tinha a oportunidade de refutar. E dentro dessa refutação, ele tinha a oportunidade de plantar o evangelho, de plantar igrejas e de ensinar, porque ele era muito instruído. A Bíblia diz que quando ele chega nessa cidade, não é que ele não é recebido na sinagoga. Isso é uma ideia que vira uma corrente de interpretação se tinha ou não tinha sinagoga nessa cidade. O que acontece? Existia, pelo costume judaico, um número de pelo menos 10 homens para se fundar uma sinagoga. Certamente essa cidade tinha 10 homens. O que pode ter acontecido é não ter um templo, propriamente dito, mas agora que tinham pessoas que eram judeus, da prática do judaísmo nessa cidade, isso é certo, tinham prosélitos, tinham conhecedores da escritura, das leis de Moisés, isso aí é fato. Agora, existe também a interpretação de que Paulo não foi bem aceito nessa sinagoga, nessa reunião de oração, e foi pregar o evangelho na rua, onde encontrou com Lídia, que era uma prática muito costumeira da época também. Pregar em beira de rio, onde tinha água, pregar nas ruas, isso era uma prática muito normal. Nós temos aí o pastor Elianai Cabral, que pensa que tinha uma sinagoga naquele lugar. Nós temos aí um pastor batista, eu tenho esse livro dele, quero mostrar para vocês, o pastor Brodus David, um pastor batista. E nesse livro também ele pensa dessa mesma maneira como estou te falando, um bom material, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, da editora Agnus. Nos ajude muito a entender esse tipo de raciocínio. Mas eu quero ler aqui em Atos capítulo 16, para poder frasear o que eu estou falando, porque em momento nenhum a Bíblia diz que não tinha, mas também não diz que tinha, mas que tinha crentes naquela cidade, ou melhor, que tinham judeus naquela cidade. Isso a gente não tem como, nós não temos como fugir. Atos capítulo 16, versículo 13. No dia de sábado, olha, era sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentou-nos falando às mulheres que ali se ajuntaram. Então o fato dele ter ido para fora, o fato dele estar ensinando à beira do rio e as mulheres ouvirem, não quer dizer que ali não tinha uma sinagoga. Agora, se porventura tinha uma sinagoga, é certo que ele não foi bem aceito na sinagoga. Agora, se não tinha uma sinagoga, eu prefiro acreditar e defender que pelo menos judeus tinham naquele lugar que guardavam a lei de Moisés e dentro desse raciocínio também estudavam a lei de Moisés. Fica aqui esse raciocínio aqui onde Paulo vai pregar na rua e vai encontrar com Lídia. Ainda no primeiro tópico da revista, vai tratar sobre Evódia e Sinti, que eram duas irmãs da igreja de Filipos, que aparentemente estavam com problema, e Paulo pede que a igreja as ajude para que não tenham contenda nem conflito. Aqui nós começamos a estudar a revista, porque Evódia e Sinti, essas irmãs, é um exemplo de contenda dentro da obra de Deus, aonde nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque, você veja bem, quem domina a nossa mente? É o bem ou é o mal? É Deus ou é o diabo? Nós sabemos que o inimigo ele é muito sutil, ele é engenhoso, perspicaz. Ele usa de astúcia e de cilada. Cilada, que no grego é metodeia, método, está sempre criando um método de prender. E sempre na nossa fraqueza e na nossa fragilidade. Aqui eu quero falar uma coisa. Como que a gente tem a mente de Cristo? Paulo fala para a gente renovar esse mundo pelo entendimento. Então a nossa mente ela é renovada, se nós deixarmos. Aí quando Cristo entra, há uma mudança de mente, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Mas o diabo ele também trabalha com estratégia para dominar a nossa mente.
E como que a gente evita isso? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, obedecei-vos, ficai na dispensação de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse resistir é uma constante batalha. Isso no original infere a uma batalha literal. Então quer dizer, toda vez que nós resistimos aos prazeres mundanos, às cobiças carnais, nós estamos em batalha contra a nossa natureza, contra a empreitada, a tentativa do inimigo de dominar a nossa mente. A nossa mente precisa estar preenchida pelo Espírito Santo. E ela precisa ser renovada. Esse entendimento ele precisa ser renovado. Ele usa de estratégia, inteligência, sedução. Ele é enganoso, ele faz sinais. A Bíblia diz que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele é muito capcioso, ardiloso, capaz de enganar ou de aludir. E como que a gente precisa vencer ele? Sujeitando a Deus, resistindo e tendo discernimento. O discernimento de espírito ele é muito importante, ele é muito útil. Então nós não podemos deixar desperceptível. No segundo tópico, o tópico 2, vai falar sobre a mente humana. E essa parte da mente humana, o autor ele divide aqui em 4 partes, que é a mente como faculdade psicológica, é a nossa mente no sentido do nosso intelecto. O nosso coração é uma espécie de sede das nossas emoções. A gente pensa e isso logo desce para o coração. E não é o coração que bombeia o sangue, não. O órgão, não. São os pensamentos, as intenções, a vontade, o desejo. É por isso que Jesus ele vem trazer um ensinamento muito interessante. E ele vai falar sobre a intenção do coração. Quando ele vai tratar sobre uma orientação que ele vai dar, ele vai falar, olha, quem olha uma mulher e deseja ela já cometeu adultério com ela. O adultério não começa no ato, o adultério começa no desejo, que vai no olhar, cobiça, desejo, a mente raciocina, arquiteta e desce para o coração. Quando desce para o coração está consumado. Ele vai trazer esse ensinamento de que o ato consumado não é quando se executa a ação do pecado, mas quando se tem um desejo. Eu dei um exemplo do adultério, mas pode ser qualquer um outro pecado, de inveja, de cobiça, de desejo, de mentira. O coração ele é uma espécie de sede de sentimentos e de emoções, e dele procede o bem e o mal. Então a mente como faculdade psicológica, nosso entendimento, nosso pensamento, nosso sentido. A mente como forma de pensar, a mente carnal. O nosso espírito, né? Aqui tem uma referência de Gálatas capítulo 6, versículo 1, onde nós devemos ter um espírito de mansidão. E por último, número 4, o coração, que é uma espécie de sede física, espiritual e mental do ser humano. O tópico 3 vai tratar sobre a mente de Cristo e ele vai continuar falando dentro do raciocínio da epístola no capítulo de número 4, onde ele fala do sentimento de alegria, onde nós devemos agradecer e tudo isso vai produzir uma paz de Deus, uma paz que só Deus pode dar ao ser humano. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever, existe um texto, nós vamos ler um texto aqui, que é um texto muito didático de batalha espiritual, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, é uma receita para que a mente não fique vazia, porque mente vazia ela é oficina para que o inimigo possa produzir o mal. Mas se sua mente está preenchida de Deus, ela está cheia de Deus, a sua mente, o seu pensamento, o seu coração, ela vai ser usada a serviço de Deus. E Jesus, no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele estava em oração e em jejum.
e pelo poder da palavra ele venceu o inimigo. O inimigo ficou tentando tomar a mente de Jesus, fazendo com que Jesus obedecesse a ele. Leia Mateus capítulo 4 e versículo 4, 7, olha o que disse. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali o inimigo estava tentando persuadir com sutileza, com capciosidade a Jesus, mas Jesus não se deixou ser levado pela voz do diabo. Então que nós possamos ter a nossa mente blindada, porque os nossos dias são dias onde o inimigo usa de estratégia, de metodologia, esperando as melhores oportunidades para poder tentar nos embaraçar com os negócios dessa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, olha só o que Paulo está ensinando. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós temos aqui? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai. E como que a gente transforma? Pela renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento ele precisa ser renovado. O nosso entendimento ele precisa estar a cada dia mais alicerçado na palavra, para que nós possamos, dentro desse raciocínio, vencer as investidas do inimigo, porque a todo tempo ele vai tentar investir. Quem domina a nossa mente? Quem domina a nossa mente é quem a gente permite, quem domina a nossa mente é quem a gente deixa, quem domina a nossa mente é quem a gente dá esse espaço, essa legalidade, é quem a gente permite que faça isso. Então que nós possamos, basicamente nessa introdução, ter uma ideia de que se nós estamos com a mente preenchida pela pessoa do Senhor Jesus, nós vamos vencer o inimigo, e assim como Jesus o venceu em Mateus capítulo 4, as investidas dele contra a nossa vida não terão êxito. Que Deus abençoe a todos e nós possamos guardar essa palavra. Espero ter sido um esclarecedor no básico dessa lição de hoje, e até a próxima aula, se Deus quiser.